Olá, meus irmãos e diletos confrades. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de refletir com você sobre o significado de amor próprio no ensino de Jesus. Foi ele quem nos ensinou que o grande e o maior de todos os mandamentos é amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e amar ao próximo como a si mesmo. Então é importante que nós amemos a nós mesmos, mas você já parou para refletir o que é amar a si mesmo? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a você que amar a si mesmo é entender que o autoconhecimento é importante, é relevante. Nós deveríamos dedicar tempo em nossas vidas para conhecermos-nos a nós mesmos e aceitarmos-nos como somos. Esse esforço de autocompreensão, de saber como funcionam os meus processos psíquicos, volitivos, do que eu tenho medo, o que eu desejo, o que eu cobiço, tudo isso, todo este grande universo de estudo e de análise devem ocupar um lugar importante na nossa vida. Esse autoconhecimento é o primeiro elemento do amor próprio. Em segundo lugar, amar a si mesmo significa se perdoar. Significa compreender que o amor de Deus, que transcende todo o entendimento, de algum modo se destinou a nós. E nós recebemos o perdão divino, também deveríamos nós perdoar os nossos equívocos, os erros, as bobagens que falamos e que fizemos, e permitir assim que a nossa vida recomece a cada manhã. Eu acredito que o dia é uma metáfora da vida. O dia morre à noite e renasce pela manhã. E assim como o dia recomeça, nós deveríamos recomeçar novos, renovados, assim como a maré cheia revirginiza a areia da praia, que começa como se nenhum ser humano jamais tivesse pisado nela, e todos os dias nós temos uma praia virgem e nova. Assim também a nossa vida deveria ser constantemente purificada dos pesos, da culpa, do ressentimento, do remorso, todos esses sentimentos que apontam para um peso do passado que carregamos no presente. Amar a si mesmo, então, é, em primeiro lugar, conhecer-se, em segundo lugar, perdoar-se, e em terceiro lugar, amar a si mesmo é não se colocar voluntária e conscientemente em relações abusivas. Amar a si mesmo significa não permitir que pessoas que não te respeitam, que não reconhecem a tua dignidade como um fragmento divino andando no mundo, alguém que não, olhando para você, te despreza. Você não é obrigado a conviver com essas pessoas. Você tem até o dever de amá-las. Amá-las no sentido de acudi-las em suas necessidades, de socorrê-las quando elas forem aquela pessoa que foi assaltada e deixada à beira do caminho. Então, se há necessidade, se há dinâmicas que podemos interferir para socorrer o nosso próximo, nós não precisamos gostar dele. Mas é amor próprio não se colocar voluntariamente dentro de relações abusivas, relações que te desprezam, relações que não reconhecem a tua dignidade. Não é a vontade de Deus que nós vivamos desprezados e aceitemos o desprezo do outro para conosco como se fosse a nossa cruz. Quantas pessoas eu já ouvi falar de que, não, mas esse relacionamento é a minha cruz. Jesus disse que é importante que cada um tome a sua própria cruz e siga-o. Esse marido, essa esposa, este filho, essa relação com meu patrão é a minha cruz. Para com isso. Não interprete a Bíblia desse modo equivocado. A nossa cruz que precisamos carregar é a cruz da negação de nossos apetites, de nossas vontades, de nossos caprichos. É a negação da nossa supremacia, a supremacia da nossa vontade sobre todas as coisas vindas de Deus. Isso não tem nada a ver com manter-se consciente e voluntariamente numa relação abusiva. Isso não pode ser admitido nem por mim,
nem por você. Agora, eu queria fazer uma diferença entre amor próprio, de acordo com o que Jesus nos ensinou, e o amor narcísico, que é uma doença. O narciso, ele é apaixonado não por si mesmo, ele é apaixonado pelo reflexo de si. E há muita diferença entre uma coisa e outra. Uma coisa é você amar a si mesmo, se saber como um elemento de Deus, um instrumento de Deus nesse mundo, como alguém, como um sujeito que tem relação pessoal com o Criador de todas as coisas. E outra coisa é você amar o reflexo que percebe na flor das águas. O narciso ama não a si, mas ama aquilo que ele vê fora de si. Hoje, ser narcísico é estar preocupado de modo doentio com a impressão que as pessoas têm de você e estar o tempo todo sofrendo porque vai ser rejeitado ou se alegrando injustificadamente com determinadas aprovações que são sempre efêmeras. Quer as reprovações, quer as aprovações, elas são sempre efêmeras. Ser narciso hoje é se apaixonar e se envolver com a imagem de fora. Ora, você não pode se apaixonar por sua imagem, seja ela qual for. Você deve cuidar do seu ser. Amor próprio de verdade, segundo o ensino de Jesus, é uma relação pacificada, é uma relação plena e consciente com o ser, com aquilo que nós somos, e não com a impressão que os outros têm de nós. É um grande desafio amar a si mesmo, mas ele é o ponto de partida para que eu possa amar ao próximo e mesmo amar a Deus. Eu devo, como ponto inicial, como momento alfa desse movimento, aceitar-me, perdoar-me e respeitar-me. Vamos orar por isso? Ó Deus eterno, manifesta a tua graça em nossas vidas e nos ajuda, Senhor, a praticar essa dimensão rara do amor, tão desconhecida por tantos. Em nome de teu Filho Jesus. Amém.